E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. 100 dias de governo Bolsonaro. Você votaria nele de novo? Você daria novamente esse apoio a Bolsonaro com 100 dias de governo? O que você está achando até agora? Este é um questionamento importante para todos os eleitores ou não de Bolsonaro responderem. E aí? O que vocês estão achando? Qual é a questão da realidade? Em um universo aí de fake news, de várias mídias compradas, o que é verdade e o que é mentira disso tudo que foi lançado, de tudo que é dito? Bom, vamos primeiro analisar aqui a realidade. Nesse mundo de várias mídias compradas, que não tem interesse, a não ser o interesse próprio, mas que não pensam no país, que não pensam no povo, tem sido lançado fake news com a forte frequência, né? E empresas tentando dar carteirada, né? Imprensa, altos grupos tentando falar, eu sou fulano, em alta imprensa, grande empresa, tal, estou dizendo isso. E na verdade, quando a gente vai olhar, é mentira. Quando vai checar, mentira. Então, isso que o povo brasileiro precisa entender. Hoje, há muitos interesses de fato sendo contrariados. E o governo Bolsonaro, nesses 100 dias que mais parecem 100 anos, parece que é um governo velho, mas vai falar, por que 100 anos? Porque é o seguinte, se vocês prestarem atenção, tudo que foi feito de errado nos governos anteriores, eles estão tentando jogar no governo Bolsonaro. Estão tentando imputar tais crimes e culpas, etc. Tudo que foi feito de errado no passado, estão tentando colocar nas costas do governo Bolsonaro. É como se o Brasil tivesse começado agora. E não, gente, são mais de 30 anos aí de corrupção e coisas erradas acontecendo. O Brasil é um país que já sofreu muito na mão de gente errada. E não adianta. Essa é a triste realidade do povo brasileiro. Essa é a triste realidade do nosso país. E é por isso que eu convido a vocês a pensar e analisar. Nesses 30 anos, vários órgãos foram aparelhados. Várias pessoas ligadas ao governo, ligadas a órgãos entranhados ao governo, estão lá. E tudo que o governo atual tenta fazer de bom, essas pessoas sabotam, porque essas pessoas estão lá com essa simples missão, atrapalhar, sabotar. Tanto que logo mais à frente falaremos aqui do toma lá da cá, né? Um velho hábito aí do legislativo que precisa acabar, afinal os senhores já recebem muito bem, os senhores já têm muitas vantagens, os senhores já têm muitos privilégios, né? Vamos parar com esse tomar lá da cá, senão vai perder o carguinho, né, meu amigo? Né? A coisa vai começar a esquentar. Vocês têm que entender que o povo brasileiro está começando a acordar e está acordando de uma forma interessante, sabe? Porque a notícia tem chegado à população. A mídia independente tem sido cada vez mais assistida pelo povo. O povo tem se interessado mais pela internet do que pela grande mídia. E isso é muito importante. Então, nesses 100 dias de governo Bolsonaro, você votaria novamente nesse governo Bolsonaro? Eu digo por mim, eu votaria novamente. Porque hoje o Brasil está andando para a direção correta. Não como deveria. Não como deveria estar. Por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência poderia estar sendo feita de uma qualidade muito maior. O povo seria muito mais beneficiado e os privilégios seriam muito diminutos, né? Seriam cortados da forma como deveriam ser cortados. Mas o povo gosta de coisa errada, né? Digamos assim. Eu não sei que tara é essa, que paixão é essa de ter certas pessoas para puxar o saco. Eu não entendo isso até hoje. Eu não entra na minha cabeça mesmo. Por que tais pessoas que já ganham bem merecem ainda mais e mais privilégios? Eu não entendo. Eu não entendo. Então essa questão da reforma, nós vamos conversar mais com calma, essa questão da reforma, até porque tem quadrilhas envolvidas e muita coisa envolvidas. Então essa reforma é mais do que necessária, mas a gente vai falar com calma e ela poderia ser melhor. Se o povo brasileiro realmente se interessasse pelo que acontece no país e pelo que acontece com o seu dinheiro, que não é dinheiro de mais ninguém, é o seu dinheiro, as coisas seriam muito diferentes. Nós estaríamos numa situação muito melhor. Mas isso é questão do interesse de cada um ou do despertar de cada um, né? A eterna vigilância é algo que deve ser
de fato mantido, porque tem pessoas que acham que existe o direito natural de roubar. Tem gente que acha que roubar é legal. Tem gente que acha que roubar é uma coisa digna. Não, vocês estão errados. Roubar é uma coisa vergonhosa, desonrosa, praticada pelas piores pessoas, né? É que vocês não estão pensando. Todo mundo que diz respeito à propriedade privada está profundamente errado. Então essa questão do governo Bolsonaro, vocês têm que entender da necessidade de combater especialmente o aparelhamento, o toma lá da cá. Esses são temas que a gente vai voltar mais à frente. Aí vamos aqui agora às soluções, né? O que é necessário fazer? O que o governo Bolsonaro precisa fazer? O que você precisa fazer para o bem do Brasil? Apoiar o que é certo e lutar contra o que é errado. Apoiar o que é certo e lutar contra o que é errado. Simples assim. Independente se você gosta de Bolsonaro ou não. Porque se você apoiar o que é certo e lutar contra o que é errado, o Brasil continuará no caminho correto. E é isso que todo o povo brasileiro precisa, especialmente pelas coisas que estão se aproximando. Tanto que eu vou lhes dizer uma coisa, o mais preocupante não é a reforma da Previdência. O mais preocupante é renda. É renda, as pessoas não estão tendo renda. E nós vamos falar sobre isso, porque com renda a pessoa, se ela quiser investir o dinheiro dela e nem se importar com a reforma, ela pode fazer. Então entendam essa questão. A preocupação real é renda. O brasileiro não pode ficar sem dinheiro. E é o que está acontecendo. Então muitas medidas ainda precisam ser tomadas. Ó, meu povo, o país, o Brasil, hoje, ele é um país que, se você prestar atenção na situação dele, se você fizer uma análise da riqueza do Brasil, se você fizer uma análise do território do Brasil, se você fizer análise de tudo isso aqui que acontece nesse país, o Brasil, se o povo pegar a sério e forçar o governo, independente do governo que for, Bolsonaro ou qualquer outro, mas o povo forçar o governo a andar no caminho correto, dada a riqueza que o Brasil possui e que a maioria dos brasileiros desconhecem, isso aqui se torna um país de primeiro mundo em poucos anos. O Brasil é muito rico. O Brasil ele tem, na essência, uma riqueza basicamente, não vou dizer que é infinita, porque tem que ser usada com razão. Eu não gosto de posicionamentos irracionais, digamos assim. Então tem que ser colocado o uso racional dos recursos. O Brasil se torna primeiro mundo aqui, a grosso modo, amanhã, em poucos anos. Mas isso depende mais do povo do que do governo. Então o que eu venho pedir aqui para vocês é que, em vez de ficar aí com fake news e muita conversa fiada, especialmente conversa fiada de quem não entende do cenário geopolítico, de quem não entende da questão econômica, de quem não entende a gravidade da qual o mundo está passando, daí da questão da inteligência artificial, por exemplo, que está desempregando terrivelmente e que você está sem renda e a inteligência artificial avançando. Então, prestem bem atenção. É importante que vocês empurrem o governo para o lado correto, para fazer o que é correto. E aprendam a votar, né? Essa galerinha do toma lá da cá está precisando perder os cargos. Está precisando entender que dinheiro do brasileiro não dá em árvore. E que todo brasileiro merece ser rico ou ter uma situação confortável. Não aí meia dúzia de gente que tem um carguinho e que eu não sei por que o povo brasileiro ainda insiste em tratar essas pessoas como uma casta superior. Eu não entendo, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Especialmente quando você olha para as pessoas, elas são esses sujeitos de cargos um pouco, né, da casta superior. Você olha a forma como eles pensam, como eles raciocinam, a forma como eles falam, e até mesmo o conjunto da obra, você vê que são pessoas medíocres, que a gente entende que estão lá para ser manipulados, a maioria. A maioria deles estão lá para serem manipulados por alguém. Eles não são pessoas de um conteúdo intelectual, de um conteúdo moral, de uma força moral para fazer a coisa girar. Muito pelo contrário. São pessoas muitas vezes que
ou passaram em concurso, mas não tiveram o teste mais forte, que é o teste moral, né? Que eu acho que é o teste dos testes. E outra coisa sobre o concurso, tem muita coisa acontecendo no país, a gente tem que conversar sobre isso também. Então, meu povo, eu peço para que vocês acordem e que deem um voto de confiança ao governo Bolsonaro, porque até agora não foi encontrado corrupção. Nesses 100 dias o governo tem andado bem, tem feito muito pelo Brasil. E eu peço a vocês que apoiem o que é certo e lutem contra o que é errado. Pressione o governo, sim, da forma correta. Não como tem feito a questão dos fake news, etc., mas da forma correta. Porque o Brasil ganhando, você ganha. O Brasil perdendo, todos nós vamos mergulhar no mar de sangue. E poucas pessoas, né, vão se dar bem com isso. O resto todo mundo vai perecer. Então, meu povo, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão nos abençoe.